Aquilo, pronto, o Padre Luigi a primeira vez vos falou em geral do que é um sacramento, não? Eu acho, só para repetir algumas coisas importantes que fiquem gravadas, acho que duas coisas são, ecco, de lembrar. A primeira coisa é nós sabemos que Nosso Senhor nos redimiu como? Tornando-se homem, não? Como nós. Então, Ele que é Deus, tornou-se verdadeiro homem e juntou a si a nossa natureza humana, nossa humanidade. E nesta maneira Ele redimiu a nossa humanidade, não nos redimiu nesta maneira. Não? Diziam os padres que Ele redimiu tudo aquilo que assumiu. Não? Então, a nossa vontade, a nossa inteligência, Ele também tinha e redimiu tudo isto. E por que devemos lembrar isto? Porque os sacramentos, como tudo aquilo que vamos a ver, é um único mistério. Não é que são tantas coisas diferentes, é um único mistério. Como vemos que a Igreja, o ano passado, é o prolongamento do mistério de Cristo, também os sacramentos são, como Jesus usou a nossa humanidade, se diz como se fosse um instrumento para nos salvar, os sacramentos são o prolongamento desta humanidade de Jesus ao longo do tempo, que a Igreja continua a ministrar e através da qual passa a salvação. E depois, sacramento, dizemos aquilo que é preciso lembrar do sacramento é que o sacramento é um sinal eficaz. Não? Sinal eficaz quer dizer que não é só um sinal, ou seja, um sinal é eu vejo uma coisa e me lembra outra, não? Como, não sei, é um sinal de alguma coisa que fica gravada na minha memória, per alguma coisa que vivi. O sacramento não, é um sinal eficaz, quer dizer que aquilo que significa realiza também. Não? Por exemplo, agora iremos a ver o sinal da água no batismo, não só nos lembra a purificação, porque a água é sinal de purificação, mas também realiza a purificação, verdadeiramente causa a graça, não? Quando nós recebemos o sacramento. Por isso se diz que é um sinal eficaz, não? Que causa aquilo que significa. Então, hoje vamos a começar mais especificatamente os sacramentos. E começamos do primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Não? Em um certo sentido, é o sacramento, dizemos, mais importante, porque é o sacramento que nos permite de chegar, participar na vida de Cristo, chegar à vida eterna. Não? Estas são as palavras de Jesus no Evangelho de São Marcos, quando ele diz: Ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então o Senhor liga a salvação a acreditar na sua palavra e também ser batizado. Para ser salvo precisa ser batizado, receber este sacramento. No Catecismo lemos estas palavras que são de São Gregório de Nazianzo, que resumem um bocado, nos mostra através da imagem aquilo que o sacramento do batismo é. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-lhe dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que há de mais precioso. Dom porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça porque é dado mesmo aos culpados. Batismo porque o pecado é sepultado nas águas. Unção porque é sagrado e régio, como aqueles que são ungidos. Iluminação porque é luz irradiante. Veste porque cobre a nossa vergonha. Banho porque lava, selo porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. Não sei se repararam, mas nestas palavras são todos aqueles sinais que nós vemos quando se celebra o batismo, não? Está o rito do batismo e depois há muitos ritos que se chamam explicativos, que explicam aquilo que acontece no momento do batismo, verdadeiramente. Está a veste branca, não? A veste branca, a luz, porque o pai deve acender ao círio pascal, a luz. Depois está pronto, a água, a unção com o sacro crisma que se recebe no batismo. Então faz o resumo, não? E nós depois vamos a ver com estes sinais.
ecco, antes de falar mesmo do batismo, devemos sempre pensar que o desígnio de Deus para salvar o mundo é um desígnio unitário. Não é que Jesus chega assim, é tudo uma preparação. Não? Desde a criação do mundo, Deus já sabia como salvar o mundo. Não? Todo o mundo foi feito em vista de Cristo, não? Para salvar o homem. Então, também já no Antigo Testamento, nós podemos reconhecer algumas prefigurações. Eu só coloquei algumas, mas há muitas. Não? Então, agora vamos a ver quem reconhece. Esta cena ou seja, está água, depois está uma pomba com o Espírito Santo que está sobre as águas. Não sei se alguém tem alguma ideia. Batismo de Jesus, mas não é o batismo de Jesus. É muito mais cedo. Gênesis, sim, mas Gênesis o quê? Muito bem, o Espírito parava sobre as águas. Eu não lhe dei a catequese antes de começar, ela sabe de verdade. Então, o Espírito parava sobre as águas. Não? No livro do Gênesis, quando Deus cria o céu e a terra, cria todas as coisas, também ele se diz, não, que o Espírito parava sobre as águas. E também, nós, por quê? Porque estava a manifestar que também através da água e do Espírito teria sido a nova criação. Não? Jesus teria renovado a criação através da água e do Espírito Santo, que é o batismo. Depois está aqui outra cena, um bocado mais pequena, está muita água, está uma coisa que flutua sobre as águas. A arca, muito bem, é a arca. É a arca de Noé, não? Também aqui vemos uma prefiguração do batismo, por quê? Porque o que acontece? Deus cria o céu e a terra, e a primeira coisa, ou seja, faz a luz, e depois a coisa que faz é dividir as águas, não? Porque divide as águas na maneira que possa sair a terra e depois possa criar as plantas, os animais e depois ao final o homem. Então o que acontece é que se nós lemos o livro do Gênesis, se lê que depois do pecado original começa a crescer o pecado no mundo. Depois do pecado original, Caíno mata Abel. Depois está toda a descendência, se diz que a violência crescia, ia crescendo na terra. E até ao ponto que acontece o dilúvio, não? Que, ou seja, as águas voltam a cobrir a terra, manifestando que o pecado é algo que vai a destruir a obra que Deus fez, não? E que quer fazer. E então, por que uma prefiguração do batismo? Porque as águas é purificadora, não? Dizemos, se salvam só Noé e outras pessoas ao todo, e o pecado do mundo é sepultado nas águas. Não todos são sepultados. Se salva só Noé. Então, como sinal também de purificação. E depois aqui está outra cena, também muito conhecida. Moisés, que passa no Mar Vermelho, não? Então, também aqui vemos uma prefiguração do batismo. Por quê? Porque conhecemos bem a história. Moisés, ou seja, conduz o seu povo e chega ao ponto de encontrar-se em frente do Mar Vermelho. Atrás tem o faraó com todos o exército, os soldados dos egípcios. E então, pronto, o Senhor opera este milagre, não? Esqueci-me de dizer que no Antigo Testamento, mas também por nós, no fundo, a água tem dois sentidos, não? Água, dizemos, de rio, água no deserto, não? Imaginem pequenos oásis de água, é um sinal de vida, é algo que permite a vida. Mas a grande água, muita água, como pode ser o oceano, o mar, é um sinal de morte, porque há tempestades, é algo que o homem não pode controlar, não é mais poderoso do que o homem. E então, como é que Moisés Deus liberta o povo de Israel passando através das águas, não? Passando através, dizemos assim, daquilo que é sinal de morte. Através da morte são libertados e têm esta nova vida. Obviamente já é uma prefiguração de Jesus que passará através da morte para nos libertar do pecado. E depois aqui está
esta outra cena, está o homem, este homem tem, não se vê bem, João Batista, ok, mas não pode responder a todas as tuas. Rapazes, também vocês devem responder, se não responder... E raparigas também. Então, é João Batista, embora não se veja bem, mas é João Batista. É João Batista que, como sabemos, é o último dos profetas que anuncia Jesus. Não mesmo ele indica, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, agora, uma pergunta, mas esta é fácil. O batismo de João Batista tem o mesmo valor do batismo de Jesus? Não? São todos concordes? Alguma ideia contrária? Ele batizou Jesus também. Ok. Então, tu estás em perigo de heresia, mas não te preocupes. Não, porque está um ponto do Concílio de Trento que diz: quem dizer, obviamente conscientemente, não te preocupes, mas quem dizer que o batismo de João Batista é o mesmo do batismo de Jesus, anatema sit, mas fica tranquilo, tu não te preocupes. Ou seja, ele está a preparar para chegar ao batismo de Jesus, mas depois o batismo de Jesus é superior, não? Porque já lemos no Evangelho quando interrogam João Batista, ele diz: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem mesmo de lhe levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não? Então, isto é importante lembrar-se. Todos os sacramentos são instituídos por Jesus Cristo, porque só Ele é o nosso Redentor. Não? Então, só Ele podia dar, transmitir a salvação que Ele nos doou através destes meios. Não? Então, por isso aqui se diz que João batizava pela conversão, era só um sinal de conversão. Jesus não, o Espírito Santo é fogo, não? Como uma renovação através do Espírito Santo de que recebeu o batismo. Então, o batismo de João, qual era o sentido do batismo de João? Podemos dizer que há estes três significados. Então, primeira coisa, ou seja, João pregava, não? E então anunciava que daí a pouco teria chegado Jesus. Então ele já, através da sua doutrina, preparava a receber o anúncio de Jesus, a palavra de Deus. Depois, habituando-os ao rito do batismo de Cristo, não? Porque já habituava as pessoas a receber o batismo através da água, não? E a preparar-se depois ao batismo que teria sido administrado, se diz, pelos apóstolos e por Jesus. Preparando-os por meio da penitência, para acolher o efeito do batismo cristão. Porque São João Batista invitava a fazer penitência, a mudar a vida. Não? Aos fariseus dizia de não ser hipócritas, de não ser raça de víboras. Não? Aos soldados dizia, não, dizemos, ficai contentes com o vosso salário, não pretendei mais. Movia a uma vida renovada, não? Uma vida nova. E essas três coisas são exatamente as três coisas que ainda hoje se fazem quando os catecúmenos querem receber o batismo. Eles se preparam para este momento de receber o batismo, os catecúmenos adultos, não? Aqueles que são adultos que se preparam para receber o batismo. Primeiro recebem o ensinamento do Evangelho, da nossa fé. Depois, através do rito do batismo, é explicado a eles o sentido daquilo que será celebrado. E porque também devemos pensar que cada coisa que acontece na liturgia tem um sentido profundo, não é só... E então se pode ensinar através dos símbolos e dos ritos. E depois preparando-os por meio da penitência. Ou seja, é preciso, no catecumenado, renovar a própria vida, mudar vida, para depois receber o batismo. Ecco. Este menino que vemos aqui está um bocado preocupado, porque não sabe bem o que está a acontecer, mas quando vai a crescer, aprenderá, não? Através da catequese e tudo. Então, dizemos que, por isso chamamos o batismo a porta de acesso aos outros sacramentos, não?
e de fato dos nomes do batismo é porta da vida espiritual, porque através do batismo nós começamos a participar da vida de Cristo. Cristo começa a viver em nós e podemos depois entrar e receber, dizemos, tomar parte na vida cristã. Então, antes de dizer porque o batismo, é importante, como estava a dizer, lembrar-se disto. Não? Todos os sacramentos são instituídos por Cristo. E não é uma coisa tanto óbvia, porque eu me lembro que, às vezes, por exemplo, nos livros das escolas, da história sobretudo, às vezes se encontra, não sei, que o tal Papa inventou o sacramento do casamento. Mas não é assim, não? Todos os sacramentos são instituídos por Cristo, porque só Ele podia dar aquele sinal, a graça de santificar. E desde sempre os cristãos celebraram os sacramentos. Então, quando é que Jesus instituiu o sacramento do batismo? Em vários momentos da sua vida. Podemos dizer que, pronto, a cena mais clara que temos na cabeça é a cena do batismo, não? De Jesus, quando Jesus entra no Jordão e São João lhe batiza, não? Batiza-o. Ecco, naquele momento se abre o céu, desce a pomba do Espírito Santo, e aquele é o momento no qual Jesus santifica as águas. Aquele é o momento no qual ele escolhe como maneira de administrar o sacramento a água, santificada pelo Espírito Santo que desce sobre ele. Depois, Jesus afirma claramente, não, em vários lugares, a necessidade de ser batizado, como, por exemplo, quando ele fala com Nicodemo, que vai a ter com ele de noite, e Jesus lhe diz que não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. Não? Então, Jesus está a dizer claramente a necessidade deste sacramento. E depois, quando ele, depois da sua assunção, dizemos, aos céus, começa a ser administrado pelos seus apóstolos, quando Jesus, como dissemos, disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui também temos ainda, dizemos, a fórmula que nós usamos para batizar. Então, foi Jesus mesmo que quis este sacramento. Então, podemos dizer que, ou seja, o homem mergulha pecador no rio sagrado para ser purificado. Aqui se fala de rio sagrado porque é outra prefiguração. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, deve passar mesmo o rio Jordão, não? E o rio para que eles possam passar. Não? Outra prefiguração que através da água se entra na terra prometida, como nós, através do batismo, entramos na terra prometida, que é a vida eterna, não? A comunhão com Deus. Mergulha pecador no rio sagrado para seres purificado. A água devolverá novo o que acolheu velho. Não há mais distância entre aqueles que renascem numa única fonte. Um único Espírito, uma única fé os une. Se quiseres ser inocente, purifica-te neste banho. Seja que te oprimam a culpa paterna, ou seja, a culpa de Adão, o pecado original, seja a tua. Ok. E então, isto nos leva verdadeiramente a viver uma vida nova. De fato, dizemos, todos os primeiros catecúmenos, os primeiros cristãos, eram, ou seja, os primeiros catecúmenos queriam fazer este caminho, receber o batismo, porque viam verdadeiramente nos batizados a vida de Cristo. Não? Ou seja, viam que como ele enfrentavam a morte sem lamentar-se, sabendo perdoar, sem, dizemos, com muita paz, não? Sabiam perdoar até o último, até amar os seus inimigos, até amar aqueles que iam a matá-los, não? Ecco. E então nascia este desejo de segui-los. Então nós agora nos pedimos como é que este acontecimento, ou seja, o acontecimento da paixão, da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Cristo, o mistério pascal de Nosso Senhor, como é que pode realmente chegar até mim, não? E atrair a minha vida para si, para o alto. Ecco, como é que eu participo da vida de Cristo, do mistério de Cristo, do mistério da redenção.
Ecco, a risposta è per la fé e pelo batismo, no? Pelo sacramento do batismo. Então, a primeira coisa que, pronto, podemos explicar é que batismo, já a palavra, o nome do batismo, vem do grego que quer dizer imersão. De fato, antigamente, o batismo era celebrado por imersão, quer dizer que o batistério, o fonte, é como se fosse uma piscina, dizemos assim, grande, no qual se entrava dentro e depois se imergia, no, na água e depois saía. No? Como sinal, ecco, porque é uma imersão, é ser mergulhado em Cristo, de quem se ressuscita com Ele, nova criatura. É sinal mesmo, como estávamos a dizer, a água é sinal de purificação, e depois iremos a ver em que sentido, mas é sinal também de morte. Não? Então, entrar na água e sair quer dizer morrer com Cristo, entrar na morte com Cristo e ressuscitar a uma vida nova com Cristo. Não? Participar desta nova criação, participar à ressurreição de Cristo. Cristo risorto vive em nós. São Paulo, quando fala do batismo, diz estas palavras: Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Com efeito, pelo batismo fomos sepultados com ele na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. Ecco, São Paulo nos diz, no? O batismo é participar realmente na vida de Cristo, no? Morrer com Ele e ressuscitar com Ele. E então todos os sacramentos, então também o batismo, tomam a sua força, no? A sua eficácia, o fato de salvar, de transmitir a graça, de causar a graça no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. No? Este é o ponto o momento da nossa salvação, e que se prolonga, se renova através dos sacramentos. De fato, desde sempre, desde já os primeiros padres da Igreja, viram neste sinal, quando Jesus foi trespassado pela lança, saiu sangue e água. Não? Então, os padres da Igreja viram sempre, neste sinal, interpretaram sempre como um símbolo de quê? Dos sacramentos. Porque a água é sinal do primeiro dos sacramentos, que é o batismo, que nos torna nos deixa viver em Cristo e nos torna filhos de Deus. E depois o sangue, que é sinal do centro de todos os sacramentos, do cume da vida cristã, que é a Eucaristia. Não? É a Eucaristia, a entrega de Jesus, que entrega por nós o seu corpo e o seu sangue. E nestes dois sacramentos estão incluídos, dizemos, todos. Não? O primeiro é o cume de toda a vida cristã, que é o sacramento da Eucaristia, fazer comunhão com Jesus. Então, nós começamos a viver a salvação através do batismo. Então, vamos a ver como chega a nós esta salvação. Podemos dizer que temos dois aspectos do sacramento do batismo, que é um aspecto curativo, que obviamente acontecem juntos, mas para entender, um aspecto curativo, não um aspecto de cura, de ser sarados. Então, esta é também outra cena do Evangelho. Não sei se reconhecem qual é. Se querem uma ajuda, este é Jesus. Sim, é Jesus verdadeiramente que está a curar um leproso. Sim, exatamente um leproso, porque tem todas as doenças, não? E então, para dizer este aspecto curativo do batismo. Purificação, que isso é purificação do pecado. Não? De fato, dissemos, o sinal da água é também sinal de purificação. Então, para entender esta purificação, é bom ver um bocado quais são as consequências, o que é o pecado, quais são aquilo que o pecado comporta. Não? A primeira coisa é que o pecado é uma desobediência à lei de Deus. É um fato, não é uma ação, é um pensamento, é uma omissão, é algo que eu faço contra a lei de Deus, contrariamente à lei de Deus. E aqui devemos sempre lembrar que nós devemos ter cuidado, porque podemos pensar que uma desobediência à lei de Deus é como dizer,
que Deus quis colocar arbitrariamente algumas leis, fez o mundo e depois disse, ok, estas, não sei, agora, estas são as leis que devem respeitar, não? Mas não é isso, porque as leis que Deus nos deu são mesmo parte daquilo que nós somos. Ou seja, Ele criou o mundo de uma certa forma, criou o homem de uma certa maneira. Pecar quer dizer não só transgredir uma lei arbitrária, mas ir contra a própria natureza, não? Destruir nós próprios e criar desordem no mundo, porque é tirar um bem e fazer uma injustiça, não? E então é algo que vai a destruir mesmo nós, não é só uma lei que podia ser diferente, porque é a maneira na qual Deus nos criou, não? Para ser de uma certa forma, não? Para procurar o bem, procurar o bem, não? Então, desobedecer à lei de Deus quer dizer, além da ingratidão e da falta contra Deus, mas também destruir a própria criação. Então, a desobediência à lei de Deus causa, dizemos, nos seres responsáveis, os seres livres, nós somos livres, podemos escolher, não, da nossa vida, podemos escolher se fazer o bem ou o mal, não como os animais, não, que seguem os instintos. Nos seres livres, a desobediência comporta uma culpa, não? Como se eu faço uma ação boa, tenho um mérito, porque fiz uma coisa boa e eu escolhi de fazê-la, com a graça de Deus, certamente. Também se eu faço uma coisa, se escolho um mal, eu tenho a responsabilidade daquele mal, porque fui eu a escolher, não na minha liberdade. E então, cada um é responsável da sua ação, porque somos livres. Podemos participar à obra de Deus, não segundo a sua lei ou não. E se torna, então, com o pecado, com a desobediência à lei de Deus, se torna inimigo de Deus. Perde a comunhão com Ele, não? Porque um pecado grave é, dizemos, uma ação incompatível com a caridade. Não? Então é incompatível com Deus. Quando nós escolhemos de fazer um pecado grave, estamos a separar-nos de Deus, não expulsar Deus, voltar a crucificar Jesus no nosso coração. Depois, cada pecado tem consequências que se chamam pena, não? É como, não sei, eu roubo, não? Eu roubo, não sei, alguns instrumentos de trabalho, não? De um camponês. Agora o camponês fica sem instrumentos de trabalho e não só perde o dinheiro daqueles instrumentos que eu roubei, mas também ele não consegue trabalhar e por alguns dias deve também perder o fruto do seu trabalho. Então aquele ladrão é responsável, não, daquela injustiça que causou aquele homem. Isso quer dizer que deve, de qualquer forma, remediar, não? Deve reparar, se se arrepende, deve não só restituir aqueles instrumentos, mas também pagar por aquele sofrimento, aquela injustiça que causou aquele homem. Não? Quando nós fazemos um pecado, aquele pecado cria uma injustiça, uma desordem no mundo, mesmo porque nós éramos chamados a fazer o bem, não? E todo mundo foi feito por Deus pelo bem, não? Então, quando nós fazemos um pecado, estamos a criar injustiça no mundo. Não estamos a fazer o bem que deveríamos fazer, estamos a fazer o mal. Isto tem consequências que é uma pena. Não? Agora, com o pecado, a pena, como dissemos, se a consequência é perder a comunhão com Deus, a pena do pecado são duas. A pena eterna, porque se eu fico inimigo de Deus e não quero a comunhão com Ele, depois, dizemos, depois desta vida, Deus respeita a minha liberdade e Ele me deixa longe dele. Não? Isto, sabemos, é a pena do inferno, uma pena eterna. Por quê? Porque o pecado é uma, dizemos, é uma ofensa a Deus, que é infinito. Não? Então, a pena também é eterna, se não me arrependo. E depois também temos aquelas que se chamam penas temporais. Temporais quer dizer desta vida. Quando tudo, dizemos, aquilo que, como estava a dizer, não? Se eu faço um pecado, deixo algumas injustiças no mundo, não? E outros sofrem por causa daquele meu pecado. E eu sofro também por causa dos meus pecados que criaram injustiça, mas também pelos pecados dos outros.
porque cria injustiça, não respeita o bem. E então, aquilo que experimentamos todos os dias, sofrimentos, dificuldades, pronto, tudo aquilo que experimentamos que não estava no projeto de Deus são consequências dos pecados. E depois comporta também feridas em quem cumpre o pecado. Não é como se eu, sem querer, estou a descascar uma maçã e sem querer dou um corte sobre a mão do Frederico. Não? Frederico diz: Padre, eu sei que tu não fizeste de propósito e me perdoa. E obrigado, Frederico, não fiz de propósito. Mas aquele corte fica na mão e dói. Ele deve fazer algumas curas, deve desinfetar, pronto, depende quanto é grave o corte, não? E quando eu faço um pecado, também, além daquilo que dissemos antes, está também uma ferida em mim. Não? E isto é muito simples. Por exemplo, quando nós falamos dos vícios, não? O que é um vício? É que eu, fazendo mal, quero fazê-lo outra vez, e outra vez, e fico sempre menos livre de não fazê-lo. Então é como uma ferida que me inclina, que me leva outra vez e com mais facilidade a fazer o mal. Isto é aquilo que chamamos de vício, não? Como também quando eu faço bem, aquilo que chamamos de virtude é o quê? Que eu faço bem uma vez, faço bem outra vez, escolho de fazer o bem a terceira vez, depois este fazer o bem para mim torna-se fácil, não torna-se mais fácil, por quê? Porque estou a tornar-me virtuoso, estou a ter aquela virtude. Não? É uma facilidade em fazer o bem. Assim como o pecado é uma facilidade depois a fazer outro pecado. Não? Então, esta ferida. E tudo isto só para dizer que, agora, dizemos, para entender também este texto, que é muito, muito profundo de São Tomás, de aqui no que ele explica quais são os efeitos do batismo. Ele diz assim: a cada batizado é comunicada a paixão de Cristo como remédio, não como cura, como estão a dizer. Como se ele próprio tivesse sofrido e morrido. Mas a paixão de Cristo é satisfação suficiente para todos os pecados de todos os homens. Por isso, o homem que recebe o batismo é libertado de toda a pena que lhe é devida pelos seus pecados, como se ele próprio tivesse satisfeito suficientemente por todos os seus pecados. É muito forte, não? Mas é aquilo que acontece no batismo. Me são perdoados todos os pecados. Por quê? Porque é como se eu mesmo tivesse morrido e sofrido com Jesus na cruz, não? Então, é muito forte, não? E de fato, diz o catecismo, pelo batismo todos os pecados são perdoados. O pecado original e de todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas ao pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Não? Isto quer dizer que se eu toda a minha vida vivo no pecado, mas no último ponto da minha vida, por graça de Deus, estou arrependido e recebo o batismo, eu vou diretamente no céu. Assim, mesmo express. Não sei. Então nos é perdoado todo o pecado. Aqui se fala também, não? Sobretudo nos é perdoado o pecado original, o pecado de Adão. Não? Nós sabemos que, ou seja, Deus quando criou o homem, criou perfeito, não sem nenhum pecado, porque era obra das suas mãos, mas deixou o homem livre. E junto com a sua humanidade era perfeito. Isto quer dizer que, por exemplo, ele estava, tudo em si estava endireitado para o bem. Não? A sua inteligência não se enganava. A sua vontade queria o bem. As suas paixões também é como se fossem empurrados para fazer o bem. Não havia desordem. Não havia desordem. Tudo mirava a Deus e ao bem. E, além disso, tinham também dons que se chamam sobrenaturais. Não? Quer dizer, por exemplo, o fato de não morrer. Não havia morte. Então, se calhar deveria ser como, se calhar, Nossa Senhora, não? Se calhar seriam assumidos aos céus. Mas não havia morte, não havia sofrimento.
o que acontece? Quando, então, Deus deixa a liberdade, e porque sem liberdade não há amor, e também deixa a liberdade para que eles possam escolher livremente de fazer o bem, não por força. Mas o que acontece? Sabemos que depois acontece o pecado original, não? E então, aquilo que Adão e Eva deviam transmitir através da geração aos seus filhos já não é transmitido, não? Eles perdem a comunhão com Deus, então, junto disto, perdem os dons sobrenaturais, então entra a morte, o sofrimento, e depois tudo isto para explicar que deixa uma ferida, não? Em todos aqueles que nascem deles são gerados, que é aquilo que nós chamamos concupiscência, não? Apesar disso, então, que nos perdoa tudo, o batismo não isenta ninguém de nenhuma das enfermidades da natureza. Pelo contrário, resta-nos ainda combater os movimentos da concupiscência, que não cessam de nos arrastar para o mal. Ecco, como o exemplo que estava a fazer antes, não sei, fica aquele corte na nossa alma que nos inclina a fazer o mal, não? É uma inclinação ao mal, é uma ferida que fica, que nos é transmitida pela geração, não, de Adão e Eva. E aquela ferida também depois do batismo fica em nós. Embora o batismo nos dá a graça de não ser, dizemos, não a cura completamente. Ecco, fica esta inclinação. Embora nos dá a força de responder, de não ser subjeitos, não? De ter liberdade de responder e de não ser escravos, não? Nem do demônio, suas tentações, nem desta inclinação a qual podemos responder, não? Com a nossa vida de graça. E, pelo contrário, mais lutamos nesta vida, então, vivendo as virtudes, vivendo na graça de Deus, na nossa vida espiritual, mais esta ferida perde força sobre nós, porque sempre mais nos tornamos libertos. Ecco, mas fica sempre, ecco, aquela ferida, até quando não chegaremos no céu. E esta nos é deixada para a luta e para amar, não o Senhor, para santificar-nos. Este era o aspecto curativo de cura. Depois temos o outro aspecto muito importante, que é aquilo regenerativo, de regeneração. Não é só tirar o pecado e nós ficamos como éramos. Não, é uma regeneração verdadeira. O batismo não somente purifica de todos os pecados, como faz também do neófito uma nova criatura, um filho adotivo de Deus, tornando participante da natureza divina, membro de Cristo e coerdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São as palavras de São Paulo. Isto que quer dizer? Quer dizer que não é só como se nosso Senhor nos coloca em cima um hábito lindo, não? Uma veste bonita que esconde aquilo que somos. Não nós ficamos pecadores, mas o Senhor nos dá um vestido lindo que parece que não somos pecadores, não? Não, isto é aquilo que acham os protestantes. Para nós não é assim. Deus, com seu Espírito, entra por dentro de nós e nos renova todo o nosso ser, nos torna nova criatura, não? É Ele próprio que vive em nós e nos torna filhos de Deus verdadeiramente. Não? Nos perdoa verdadeiramente os pecados, como se nunca tivéssemos feito aqueles pecados, e nos torna filhos seus. Jesus começa a viver em nós. De fato, somos participantes da natureza divina, não? Somos verdadeiramente filhos, não? Que nos trata como se fôssemos filhos. Isto que quer dizer que somos participantes da natureza divina, que em nós vive, não? A vida divina é a nossa vida. Jesus vive em nós. E como é que isto acontece? Através daqueles dons que recebemos, não? As virtudes teologais, que são a virtude da fé, da esperança e da caridade, com a qual nós podemos conhecer a Deus e amá-lo, e também esperar dele todos os meios para a nossa salvação, porque somos também coerdeiros, não? Então, temos a certeza que Deus nos dará todas as graças necessárias, todos os dons para nos dar a salvação. E depois os dons do Espírito Santo, que são como, uma imagem como
Não sei se viram aqueles observatórios astronômicos que estão em lugares desertos enormes. Não tem aquelas parábolas enormes, grandíssimas, como é? Parabólicas enormes, para poder captar as ondas rádios que vêm do espaço. Não? Então, a graça de Deus faz com que na nossa alma sejam colocadas como parabólicas enormes para captar as inspirações do Espírito Santo, não? Para, através do dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom da forteza, todos os dons do Espírito Santo, da ciência, e que nos torna mais dóceis com a ação de Deus em nós, não? Então, nos renova verdadeiramente por dentro. Então, este é o efeito principal do sacramento do batismo, não? Ou seja, Deus tornou-se aquilo que nós somos, através da encarnação se tornou homem, para que nós nos tornássemos aquilo que Ele é, não? Para tornar-nos filhos de Deus. A passagem do estado em que o homem nasce filho do primeiro Adão para o estado de filho adotivo de Deus. Não? Isto é aquilo que realiza a graça do batismo. Ou seja, filho adotivo não quer dizer que para nós adoção é também como se fosse se diz uma finção legal, não? Ou seja, aquele filho que eu adoto não é meu filho por natureza, mas eu dizemos em frente da lei é como se fosse teu filho, quindi tem todos os direitos do filho. Neste caso não é isto que quer dizer, não? Porque nós nos tornamos filhos de Deus verdadeiramente pela ação do Espírito Santo. Aquilo que aqui quer dizer é que nós não somos filhos por natureza, não? Ou seja, só Jesus é filho de natureza, porque é Deus, não? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade e recebe a sua natureza divina, não? Da eternidade, sem tempo. Mas nós não? Nós ficamos homens, mas verdadeiramente o Espírito Santo nos torna filhos. Então, aquelas palavras que Jesus ouviu, que o Pai disse quando se abriu o céu, no batismo, tu és meu filho amado, em ti me comprazo, agora também diz a nós, não? Porque já desde o batismo, cada minha ação, cada minha oração, cada meu sofrimento, cada coisa que eu posso viver, já não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim, não? Que vive comigo, que continua a amar, que continua a sofrer, que continua a caminhar sobre esta terra, que continua a fazer o bem. Então se torna tudo amado e querido por Deus. Então, não é só colocar um pano em frente, não? Um adesivo, um collante em frente daquilo que somos, mas é verdadeiramente ser renovados, não tornar-se uma nova criação, uma vida nova. Depois, estamos quase para acabar, faltam 150 slides, não se preocupem. E depois, o batismo faz com que na nossa alma seja imprimido um caráter indelével, não? Como nesta carta, é uma coisa parecida a questa carta, che sta un selo, no? Perché antigamente, quando era colocado o selo, antigamente quando haviam os escravos, as famílias que tinham os dons, pagavam, compravam um escravo, e depois, para dizer que aquele escravo era dele, com um ferro quente, se marcava, não, sobre a frente a letra ou um sinal que indicava tu és meu, porque eu te paguei, não? Então isto acontece, também os soldados tinham isto acontece também no batismo espiritualmente, é um selo que diz, não, tu és meu, não, de Nosso Senhor, tu me pertence, porque eu te paguei através da minha encarnação, paixão, morte e ressurreição, não? Já não dizemos pertence a mim. E depois está este caráter nos torna capazes de dar culto a Deus, não? Isto quer dizer, como vimos o ano passado, quando falamos do sacerdócio comum dos fiéis, não sei se lembram, dissemos que nós participamos
de tudo aquilo que nós fazemos desde o batismo, desde que Cristo vive em nós, tudo se torna um ato de culto a Deus. Eu, com cada minha ação, posso adorar, louvar, honrar, amar a Deus, não? Coisa que antes não podia fazer, porque em si cada minha ação não é nada em frente de Deus, não? Mas por ser filho dele, porque Cristo vê em mim, então sim, cada minha ação se torna um ato de culto. E também, por exemplo, antigamente na Itália, em algumas, não sei se também aqui, mas na Itália, nas igrejas mais antigas e mais grandes, acontecia que era construída a igreja e depois, fora da igreja, um bocado distante, alguns centenas de metros, 100 metros, havia uma outra igreja que era só o batistério. Por que isso? Porque quando os catecúmenos não podiam participar à Eucaristia, entravam para ouvir a palavra de Deus, mas quando acabava a liturgia da palavra, eles deviam sair da igreja. E quando havia o batismo, eles recebiam o batismo no batistério, fora da igreja, e depois em procissão se entrava na igreja para poder começar a liturgia eucarística. Desde aquele momento, eles também podiam oferecer-se e oferecer junto do sacerdote a própria vida, junto da Eucaristia. Não? Por quê? Porque depois do batismo nós podemos dar culto a Deus e receber o sacramento, participar na Eucaristia, nos sacramentos. E depois o penhor, como se diz, é um sinal que somos chamados à vida eterna. Não? Quando passa no livro do Apocalipse, da Revelação, se diz que Deus dá aos anjos que devem realizar o seu juízo sobre a terra, diz de não destruir tudo até quando não é colocado o sinal daqueles que pertencem a Ele, não? Que serão salvos. E é como se fosse um sinal que nos diz, tu chamados à salvação. Não? É como quando eu devo comprar alguma coisa, não posso pagar tudo, mas dou uma pequena parte para dizer, tenha certeza que depois eu vou pagar tudo, não? Te dou a capar, não sei como se diz. Como é? Um sinal. Te dou um sinal, mas tenha certeza que vou pagar tudo, não? Também o Senhor nos dá um sinal que nós somos chamados para a vida eterna, se obviamente ficamos fiéis, não, àquele batismo na nossa vida. Depois, o outro efeito também do sacramento do batismo é que nos torna membros da igreja, não? Ou seja, do corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos verdadeiramente membra do corpo de Cristo, não? Do corpo místico. Ou seja, recebemos a vida e a graça da nossa cabeça, que é Cristo, que nos alimenta, nos vivifica. E também isto significa, disto falamos também o ano passado, não ser um corpo, e também isto tem a ver com o fato que todos na igreja, todos os batizados têm a mesma dignidade, que vem do batismo, não? Não há diferença entre os batizados. E também disto falamos quando falamos da hierarquia e dos ministros ordenados e dos batizados. Não? Todos têm a mesma dignidade. Não há diferença de dignidade, porque todos somos filhos de Deus. Não? Esta é a dignidade radical, não? A mais importante. De fato, o sacerdócio ministerial é um serviço aos batizados, para que eles possam chegar à santidade. Não é uma dignidade maior. Depois, muito brevemente, aqui quando celebramos na liturgia do batismo, quando se celebra o batismo, está o momento no qual verdadeiramente passa a graça sacramental do sacramento, que é o momento do batismo, quando o menino chega ao fonte e o sacerdote com água diz, eu te batizo, o nome, não sei, Gianni, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não? Aquele é o momento no qual acontece, ou seja, o sacramento verdadeiro é aí. Depois os outros são sinais, são ritos, chamam explicativos, ou seja, porque tudo aquilo que acontece, que temos visto, não se vê, é algo que acontece espiritualmente. Nos ritos explicativos, a igreja quer manifestar, através daquele rito,
aquilo que acontece espiritualmente no momento do batismo. Então temos vários sinais, temos vários sinais. Temos o sinal da cruz. Quando começa a missa, a família está normalmente ao ingresso, à entrada da igreja, e o sacerdote faz o sinal da cruz sobre a cabeça do menino e depois diz aos pais, aos padrinhos, às madrinhas, de fazer o mesmo sinal. Não? Este manifesta aquilo que acontecerá no batismo quando receberá um caráter, o caráter indelével, não? Que diz, tu não pertence a ti próprio, mas pertence a quem morreu e ressuscitou por ti, não? Pertence a Jesus Cristo. Depois, obviamente, o anúncio da palavra de Deus para mover a fé. Os exorcismos, não? Que acontecem quando, através do óleo do catecúmenos, o batizado é ungido. Esse significado tem a ver com, dizemos, na cultura dizemos, dos romanos e também dos gregos. Eles também tinham o desporto da luta, não? Tinham a luta, infatti, de fato está ainda a luta greco-romana, mas tinham a luta. E quando quando lutavam, eles lutavam completamente nus. E o que faziam? Se enchiam todos de azeite. Por quê? Porque desta maneira era mais fácil, quando eram agarrados pelo adversário, era mais fácil sair daquela garra, não? Ecco, também aqui, aquele sinal nos lembra isto, não? É que tu, na tua vida, possa fugir de todas as garras do demônio, não? E de toda a tentação. Ecco, a tentação não tem a força de agarrar-te. Depois está a água batismal, que já dissemos, não? Sinal de purificação, mas também de entrar na morte de Cristo e ressuscitar a uma vida nova. O batismo. E depois, dizemos, outro sinal é a veste branca, o sinal seja de purificação, seja de começar uma nova criação que aconteceu no batizado. E a vela acesa, que é o sinal da luz de Cristo, não? Da nossa fé. De Jesus ressuscitado, que o Pai deve acender ao sírio e depois ter acesa, dizendo, alimenta, dizemos, a flama da tua fé, para que não se apague, não? Então, manifesta a fé que recebemos, o dom da fé que recebemos no batismo. Depois há outras duas coisas, e aqui precisa fazer uma diferença. Quando a ser batizados é um menino, normalmente está a unção com o Santo Crisma, que dizemos, é uma ligação com o sacramento do Crisma. Ele naquele momento não recebe o sacramento do Crisma, mas é sinal que quando crescerá e conhecerá a fé através do catecismo, o ensinamento dos pais, ele próprio escolherá, ecco, esta fé, depois receberá o sacramento do Crisma, que é o sacramento da maturidade, não? Quando recebemos uma maior efusão do Espírito Santo, uma confirmação para começar, como Jesus, também a nossa vida pública. Não? Então, é um ligame, o sinal do Espírito Santo que já operou nele, mas que ainda está, dizemos, a olhar pela perfeição, pela plena maturidade, ecco, da vida cristã, que receberá no Crisma. Não? Porque, de fato, esses três sacramentos se chamam sacramentos da iniciação cristã e são juntos, não? O sacramento do batismo, do crisma e da Eucaristia. Ou seja, indicam que para ser cristão, dizemos em plenitude, esses três sacramentos vão precisar receber os três sacramentos, não? Batismo, crisma e a comunhão. Quando a ser batizado é um adulto, então é um adulto, naquele momento do batismo recebe também o sacramento do crisma e também a primeira comunhão, não? Porque ele já é adulto, já recebeu, dizemos, a pregação da fé, já escolheu, ecco, de acreditar, Deus moveu, ecco, a acreditar, e então recebe também a unção e a primeira comunhão. E também assim se faz ainda hoje, também pelos meninos, nas igrejas católicas de rito oriental e também os ortodoxos. Ecco, ainda quando também é um menino, o menino recebe naquele momento o batismo, depois recebe o crisma, o sacramento do crisma,
e depois recebe também a Eucaristia, um pequeno pedacinho de hóstia, muito pequeno, e ele recebe os 3 sacramentos. Para nós, não, são distanciados. Depois, dizemos o elemento que Jesus quis para ministrar o sacramento, que se chama matéria, o elemento é a água. Não? Para ministrar o sacramento é preciso ter água. E água, que seja água corrente, água não, dizemos, de uma poça, não água corrente, mas qualquer gênero de água. Qualquer gênero de água. Também porque é o elemento mais basilar, não? Além de tudo. E depois a forma do sacramento, não? A forma é dizer junto, enquanto nós fazemos escorrer a água sobre, neste caso, a cabeça do menino, por 3 vezes, se diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não? Segundo o mandamento que recebemos de Jesus, não? E fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma coisa importante também de conhecer é que dizemos, também os batismos das igrejas, pronto, os sacramentos da Igreja Ortodoxa, o batismo e também o batismo da Igreja Protestantes muitas vezes são válidos também por nós. Então, se um protestante se converte, precisa fazer uma pequena indagem se diz pesquisa, para ver se o sacramento foi recebido nesta maneira, se ele recebeu com água e com esta forma, não? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele recebeu assim, aquele batismo não é preciso repetirlo, porque é válido, não? É válido. Quando se acontecer, tiver dúvidas, porque os protestantes são divididos em muitas setas e às vezes cada um faz um bocado aquilo que quer. Quando há alguma dúvida, se pode repetir, mas é uma coisa que se faz privatamente e se diz subcondizione. Isso já quer dizer, está uma condição. Não sei, não foste batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não sei, não conseguia entender. O ministro do sacramento são todos os ministros ordenados, então diácono, sacerdote e, obviamente, bispo. Mas, em caso de necessidade, cada pessoa, então cada cristão, mas até quem não é cristão, pode administrar o sacramento. Mesmo pela necessidade que tem este sacramento, até um não cristão pode administrá-lo. Não? Se eu sou um catecúmeno e estou na Índia e estou a morrer, posso dizer, olha, batiza-me, não? Embora aquele seja hindu, mas lhe explico como fazer. Se ele quer fazer aquilo que faz a igreja, e usa água e diz eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele batismo acontece verdadeiramente. Não? E isto é muito importante, por exemplo, porque tem o trabalho de ser obstétrica, se diz obstétrica, por exemplo, obstétrica ou os médicos. Por quê? Porque quando muitas vezes nascem meninos que estão para morrer, não? São mesmo em perigo de morte. Então, naquele caso, devem ser batizados, não? E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, para dar a possibilidade da salvação. Mesmo se em perigo de morte. Se ele tem um bocado de vida, que são meses, então se pode concordar com o sacerdote, mas se em perigo de morte, devo fazê-lo eu, não? Cada cristão deve fazer. Normalmente, para batizar um menino é preciso a permissão de ao menos um dos pais. Mas no caso de perigo de morte, se pode batizar sem permissão nenhuma. Ou seja, porque é pela salvação deste menino. Não? Ecco, depois, este é o batistério do qual hoje falou Padre Luigi na homilia, que estava à missa, o batistério de São João em Laterão, que é a primeira igreja, a mãe de todas as igrejas, foi construída por Constantino e está fora da igreja da Basílica de São João em Laterão. São João em Laterão, que é a sede do bispo de Roma. Então não é São Pedro, mas São João em Laterão. E como vocês podem ver, aqui está, não se vê muito bem, mas aqui está este círculo, dentro está uma piscina, aqui se
dizemos, se abre a porta e depois a pessoa entrava dentro e se mergulhava. Não? Então, vamos a ver a necessidade do batismo. Não? Como estava a dizer, é grande a necessidade desse sacramento. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo. Ou seja, para nós, a maneira que conhecemos, na qual Deus quer salvar o homem, é através do sacramento do batismo. Mas ele não está vinculado aos seus sacramentos. Não? Ou seja, ele pode salvar como quiser, porque Deus pode salvar em outras maneiras. Mas a maneira que nós conhecemos, a única maneira que nós conhecemos para salvar é através do sacramento do batismo. Depois também recebem os efeitos do batismo quem recebe o martírio. Não? Porque, por aquelas palavras que Jesus disse, quem perder a sua vida por minha causa, receberla. No? Quem morre pela fé, para testemunhar Cristo, não por outras razões, pela fé, ele está a conformar-se com a paixão de Cristo. Não? Está, e nesta maneira, Jesus, ou seja, recebe os frutos do sacramento. Também quem não deseja o batismo, começa, ou seja, tem um desejo forte que o leva a mudar vida, a aproximar-se da fé, sobretudo os catecúmenos. Embora não chegue ao batismo, ele recebe os efeitos. Não? Isto era muito presente nas igrejas, nos primeiros tempos da igreja, quando havia muitas perseguições. Então, muitas vezes os catecúmenos eram mortos antes de chegar ao ponto de receber o batismo. Não? Mas aquela graça que mexia no seu coração, que levava a mudar vida, já era sinal da graça de Deus que estava a agir. Não? Ecco. Então, o batismo é a maneira que nós conhecemos para a salvação. Mas, como estava a dizer, Deus não está vinculado aos seus sacramentos, no sentido que todo o homem que, mesmo ignorando o Evangelho de Cristo e a sua igreja, busca a verdade e cumpre a vontade de Deus tal como a conhece, pode ser salvo. Não? Imagine o homem que vive na floresta da Amazônia, nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar da igreja, mas ele tenta de viver segundo a consciência que ele tem, não? A lei que Deus colocou no nosso coração. Então, se ele se esforça de viver segundo a sua consciência, pode também ser salvo, mas é muito complicado, não? Porque nós sabemos que somos muito, dizemos, há muita desordem em nós depois do pecado original. Mas Deus pode salvar. Depois está a questão dos meninos mortos sem batismo, não? Essa é uma questão delicada, por quê? Porque, como estava a dizer, a única maneira que a igreja conhece, que nós conhecemos, que Deus escolhe, dizemos, que nós conhecemos para ser salvos, é através do batismo. Agora, Deus pode salvar em outra maneira, sim, mas nós não, dizemos, temos a certeza da salvação pelo batismo, não? Obviamente quem fica fiel é tudo. É por isso que a igreja se diz que entrega aos meninos que não nascem ou que não receberam o batismo e morreram a misericórdia de Deus, no sentido que Deus quer verdadeiramente que todos os homens sejam salvos e que Ele, dizemos, possa ter encontrado outra maneira para chegar a Ele, não para poder-los salvar, porque de fato se fazem as exéquias, não, os funerais, pelas crianças também que não são batizadas, que morreram não batizadas, como este sinal, mesmo que a igreja queira entregá-los a Deus, não? Que Ele possa salvar em outra forma. Depois, para concluir, queria fazer só uma pequena comparação entre, ou seja, ver a relação que tem o batismo e todos os sacramentos, mas hoje o batismo com Nossa Senhora. Não? Então, já no nome, temos dois nomes que nos lembram alguma comparação. Não? O batismo, dissemos que se chama Vita Spiritualis Iannua, que quer dizer porta da vida espiritual, no qual nós entramos na vida espiritual, e também um título de Nossa Senhora é Iannua Celi, que quer dizer porta do céu, não? Através do qual Jesus entrou no mundo e também através do qual nós podemos chegar ao céu. E estas são palavras de São Paulo VI na sua, dizemos, no Signum Magnum. Depois de ter participado no sacrifício redentor do Filho, e de maneira tão íntima que lhe fez merecer ser por ele proclamada mãe, não só do discípulo João, mas seja consentido afirmá-lo do gênero humano por aquele de algum modo representado, ela continua agora no céu a cumprir a missão que teve na terra,
de cooperadora no nascimento e desenvolvimento da vida divina em cada alma dos homens remidos. Esta é uma consoladora verdade que, por ser livre e beneplácito de Deus sapientíssimo, faz parte integrante do mistério da salvação humana. Por isso, ela deve ser considerada como de fé por todos os cristãos. O Santo Padre está a dizer que ela verdadeiramente coopera, como cooperou na missão de Jesus, coopera também no nascimento e no desenvolvimento da vida de graça. Isto quer dizer que quando nós somos batizados, aí está uma cooperação. Como Jesus se encarnou e também redimiu um homem com a cooperação de Nossa Senhora, quis esta cooperação, e então é o Espírito Santo e a cooperação de Nossa Senhora que permitiu a encarnação de Jesus. Também na nossa vida pessoal, quando nós recebemos o batismo e começamos a ser cristãos, há uma cooperação entre o Espírito Santo e Nossa Senhora que gera a vida de graça em nós, porque gera a vida de Cristo em nós. E não só a gera, mas desenvolve, alimenta e faz crescer. Não? É isto que está a dizer o Santo Padre. Depois está também esta frase muito linda de San Leão Magno, outro Santo Padre, que dizia: água batismal é como o seio de Maria, pois a fonte está cheia do mesmo Espírito que enchia a Virgem. Não sei se conhecem a história de Leão Magno, porque se chama Magno, mas ele fez uma coisa muito corajosa. Como? Mandei esta semana para o grupo. Mandaste? Mandei vídeo para o grupo. De Átila. A história de Átila. Okay. Então não explico. Não, pode explicar, porque metade não viu. Não. Eu sei que estava a dizer para dizer já nem seja curto, que estamos cansados. Então, e depois, para concluir, era linda esta carta que foi escrita nos primeiros séculos mesmo, segundo século, acho. Ou seja, segundo século é dos anos 101 até ao 200 depois de Cristo, então mesmo primeiros cristãos. Os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. E depois, com esta carta, acabamos a catequese. Pronto, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma correção do meu português. Contar a história do ar. Não, já contaste. Não sabia, não sabe, não viram o vídeo. Vou continuar a mandar. Então, aqui está esta pintura que representa esta cena, no? Perché San Leão se chama Magno? Porque aquele período, San Leão era Papa de Roma, e naquele período era mais ou menos os anos 400 e alguma coisa, e eram, ou 400, 500, mais ou menos, e eram períodos muito feios, porque estava continuamente no Império Romano do Ocidente, estavam continuamente a haver invasões dos bárbaros, no? Que roubavam, razziavam, matavam, destruíam tudo, e o Império Romano de fato não tinha mais poder, não? E caindo o Império Romano já não havia, por quanto, dizemos, fez também coisas más, mas também havia alguma coisa boa, não? Porque havia uma sorte de justiça, uma organização social, coisas também boas, não? Sobretudo nos primeiros tempos, mas também depois. Então, caindo tudo isto, havia uma confusão enorme, não havia justiça, cada um fazia aquilo que lhe apetecia, sua justiça, entravam os bárbaros, roubavam, matavam, tudo isto, não? Então, nesta situação tão terrível,
o povo era entregado a si próprio, não? O único que era uma figura, dizemos, que tentava de dar justiça e uma ordem em tudo este barulho era o Papa, não? Sobretudo em Roma. Que, ecco, não abandonou, nunca abandonou o povo. Então, o que aconteceu? Estava a chegar do norte da Europa, dos lugares mais ou menos da Polônia, aqueles lugares aí, estava a chegar este povo que se chamam hunos, não? Que eram tão ferozes que se dizia que o chefe deste hunos era Átila. Eram tão ferozes que se dizia que aonde passava Átila, depois nem crescia a erva. Quer dizer, que tirava tudo e matava tudo e não sobrevivia nada. Então, o que fez o Papa? Foi o único que teve a coragem, sozinho, de ir encontro a este homem, no qual não havia possibilidade nenhuma de falar, de dar... Não é que era uma questão de diplomacia, não havia diplomacia, nenhuma hipótese. E então, fui sozinho, encontro este Átila, e ele lhe disse, pregou-lhe de não ir a destruir Roma. E não se sabe porquê, Átila obedeceu, uma coisa impensável, voltou para trás e não destruiu Roma, não entrou. Então, por isso, e por outras coisas também, mas fui chamado Magno, não? São Leão o Grande, não? Porque fez verdadeiramente coisas grandes. Além da sua santidade, da sua vida, também teve esta coragem. Ok. Então, se não há perguntas... ecco. Imersivo. Ou seja, não é que deixou, ainda se pode fazer, porque, ou seja, é mais também, tu imagina que antigamente, por exemplo, a situação das mulheres, não é mesmo ideal que, por isso há aquela situação também que se fala quando começaram a falar sobre o fato que também as mulheres pudessem receber a ordenação, não? Se fala que na antiguidade havia algumas diaconessas. Mas por que se chamavam diaconessas? Porque o nome diácono era um nome comum, não? É uma palavra comum que quer dizer servo. E o que faziam? Justamente quando recebia o batismo uma mulher, imaginai que era per imersão, a mulher devia despojar-se, mergulhar-se e depois sair. E obviamente o padre não podia estar aí com os fiéis. Por isso havia estas mulheres que acompanhavam a mulher, se mergulhava e depois ajudavam a vestir-se e depois entrava, dizemos, na igreja, não? E então, sim. Não ser prático. Não. E pronto. E também porque é bastantemente, dizemos, em alguns lugares ainda fazem também com os meninos, mergulham dentro, mas também porque aquilo que conta é que a água toque o menino, não? E é bastantemente, dizemos, significado, não? Aquilo, o signo do batismo. Mas ainda se faz em alguns lugares. Uma coisa importante. Sim, não. Imersivo, não? Sim. São vestidos. Ok. Sim. Ok. Como são eles que querem, podem fazer tudo para você. Ok. Então, fazemos uma oração.